hoje eu queria mostrar para o pessoal foi que eu fiz uma gravação aí na semana passada e a minha cachorrinha apareceu. E eu sempre fui assim, super mega apaixonada por ela. Nossa, era uma coisa assim doida. E aí eu resolvi hoje mostrar e falar um pouco sobre os animais, que eu sei que é um assunto que a Cris gosta muito, né? Eu amo, né? Essa é a Honey, não é? É a Raninha, quando ela era bebê, quando ela chegou. É um amor, né? Olha, nem te falo que eu já chorei hoje de tarde para fazer essa apresentação aí, porque ela, para mim, é assim, tipo, uma coisa séria. Então, é o seguinte... Humaninho, né? A Raninha. Então, assim, eu juntei, antes de apresentar ela, eu fiz uma coletâneazinha de animais que já apareceram. Animais, entenda-se, a maior parte é cachorro, e sem contar as corujas, né, que é uma coisa à parte, que inclusive vai virar outra revista. Essa aqui também vai virar uma revista nova, da Honey, mas é curtinha, mas das corujas é a parte. Mas é o que mais aparece, né? Aparece muito gato e cachorro mesmo. Então vamos lá, Mico, roda aí para gente. Então, isso que eu estou mostrando, essa aqui é a minha cachorrinha atual, a Safira. E, na verdade, eu fiz assim, uma compilação das páginas da revista que a gente tinha feito. Então, essa aqui era uma abertura onde eu falo dos nossos companheiros de jornada. Mas é verdade, são, hein? Que são, né? Vamos lá, Mico, mais uma, por favor. Então, essa aqui é uma das aparições de cães, né? Olha que cachorro lindo, né? Ele apareceu no vapor e essa aparição aconteceu lá em Orlando, quando eu estava fazendo um workshop e tinham lá 40 participantes. E quando o Shane, que é esse senhor, sentou diante da câmera e ele ficou segurando um Tupperware, na verdade, que a gente teve que improvisar lá, um Tupperware com vapor no colo, e quando subiu o vapor, apareceu esse cachorro. É demais. Muito lindo, né? Demais. Do lado dele. Mais um, por favor. Essa aqui é a aparição da Tini, também uma poodlezinha. Bebê, é linda demais. Muito linda, né? Então, agora aqui é uma coisa que a gente tem que comentar à parte, né? Que tem mais transimagens, mas isso aqui também já estava na nossa revista anterior sobre animais, que é o seguinte: porque a gente tem que explicar com vagar e com cuidado, porque senão as pessoas podem achar assim muito esquisito, mas os animais podem se comunicar em voz, e a verdade é que sim, né? Eu fiz um teste com esse gato, que é o OG, que é desse, que aqui era ainda um garoto, o Alex, que depois também veio a falecer. Então, o Alex, que já tinha 19 anos quando faleceu, ele ficou com o gato dele, né? E a gente fez os vários testes com voz. Então, daí as pessoas vão falar, mas como o cão e gato pode se comunicar por voz? É uma coisa assim que parece, né, maluquice, que a gente está viajando na maionese. Mas eu acho que as pessoas já sabem que depois de 35 anos a gente não viaja na maionese, né? A gente pesquisa com muita seriedade. E, na verdade, nem fui eu, isso eu sempre faço questão de frisar, nem fui eu que descobri que os animais podem se comunicar. Foi a Anabela Cardoso, que é uma transcomunicadora que reside na Espanha, mas ela é portuguesa. E ela foi quem descobriu, só assim, tipo assim, por acaso, ela estava com um gravador pela cozinha e por acaso estava gravando e daí percebeu que a cachorra dela tinha falado alguma coisa. E a partir disso ela insistiu, fez várias outras gravações, percebeu que funcionava e publicou. Quando eu vi, eu falei, gente, isso não é possível. Não, o cachorro não vai falar, não pode se expressar em palavras. E eu falei, não, vou testar.
E aí foi. Eu preparei um ruído de fundo bem sui generis, saí pela vizinhança com um gravador coletando latidos e fiz um composê lá. E aí, e também miado de gato, depois peguei na internet, fiz um composê. E para minha surpresa, sim, eles respondem, e inclusive a Rani também. Daí vocês vão falar, mas como que é possível um animal se comunicar? Então, aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente já descobriu que, na verdade, as comunicações de transcomunicação, elas não acontecem como o falecido chegando num microfone, assim que nem eu estou usando aqui, né? E sai falando. Não é isso. Por quê? Tem vários detalhes que já venham arrolando faz tempo, que mostram que a transcomunicação não ocorre com o falecido falando no microfone. O ser humano não teria a capacidade de fazer esse domínio tecnológico, não teria a capacidade de responder, por exemplo, antes de uma pergunta, não teria a capacidade de responder com a precisão que eles respondem, e enfim, então, o que eu deduzi, já mencionei isso algumas vezes, é que o falecido está presente, expondo, digamos, e assistindo, vamos por uma mãe conversando com um filho, ele está assistindo a mãe, e assim que a mãe faz uma pergunta, uma espécie, que eu chamo de biocomputador, porque a gente não faz ideia, é uma máquina, mas também pode ser biológica. Então, como a gente não sabe, eu chamo de biocomputador. Esse biocomputador lê o falecido e vai se manifestar e responder para a mãe. Então, eu penso que todas as transcomunicações são intermediadas por equipamentos, não é o falecido que chega e fala. Então, a partir disso, a gente pode deduzir que sim, que os animais também podem ter esse mesmo veículo, né? Então, por exemplo, eles sentam lá a Rani e ela vê a mamãe, né? E eu falo, Rani, minha linda, você está vendo a mamãe? E ela vai sentir, né? E aí ela vai sentir alguma coisa que vai ser interpretada e chega como palavra para a gente. Sim. Não é? Até porque a linguagem universal é o pensamento, né, Sônia? Exato. Talvez eles decodifiquem nesse momento, através desse computador biológico, ou essa transferência instantânea de pensamento também, né? O pensamento e o sentimento daquele ser naquele momento. Tem muita lógica. Exato, e são vários indícios que mostram, e uma outra coisa assim, bem assim, significativa para corroborar com essa minha ideia, que é o seguinte: nós fizemos uma pesquisa avaliando quase 500 amostras de respostas para ver o número de palavras por resposta, o que era mais típico. E a gente descobriu que quase 50% são respostas de 3 palavras ou 4. Essas são as que predominam. Vez ou outra aparece um pouco mais compridinha, mas é raro. É sempre muito curta. Então, isso é outro indício que não é o falecido falando aquilo. Por quê? Porque se eu fizer uma pergunta para a Cris, ela vai responder com 50 palavras, né? É impossível quase você ser sintético, não está na nossa forma de se expressar a gente ser sintético. E isso é outra característica que me leva a crer que o biocomputador lê o falecido e expressa de uma forma absolutamente sintética. Então, esse é outro indício. Então, sim, supostamente é tudo real e os animais podem se comunicar. Mico, mais um, por favor. Isso aqui saiu, os áudios, como agora nós estamos olhando em PDF, a gente não vai ouvir, mas foi as conversinhas que eu tive com o gato, né? Mas vamos lá, vamos mais um aí. Tem mais transimagens de animais. Esse aqui foi um caso bem legal, que tem uma amiga, duas amigas nossas, a Raquel
e a Fátima. Elas são protetoras de animais. A Raquel, que é essa moça aí muito bonita, elas são de Jundiaí, e a Raquel foi catar com gatoeira em cemitério mais de 200 gatos que moravam num cemitério lá perto. Castraram, ela e a Fátima bancaram a castração de todos esses animais, né? Que legal. E arranjaram lar para a maioria, e alguns que não foi possível, eu penso que voltaram para lá, mas eles eram alimentados e tal. E então, eu estava conversando com a Fátima e a Raquel num dia, e aí, não sei, me deu assim o estalo, porque a Raquel tem um cabelo muito bonito, preto, bem, né? Eu falei para ela, Raquel, vira de costa. E quando ela virou, apareceu esse cachorro no cabelo dela. Então é interessante porque esse cachorro é o cabelo da Raquel virada de costa no dia que a gente estava conversando. Vamos mais uma, Mico. Lindo. Olha aqui, mais um aqui. Esse dentro daquele ovo de plástico, Sim. que outras maluquices que funcionam. Então, é interessante observar isso, que são técnicas diferentes, dias diferentes, e animais e animais e animais. Vamos mais uma, amigo, por favor? Esse também aqui, nítido, mais né? uma. Essa aqui é minha raninha. Ainda bebê. Que bebê linda, né? Vamos, aliás, aqui mais outros animais. Eu estava segurando um papel meio brilhante, ó, dá para perceber minha mão ali na de cima, e foram se aparecendo um monte de animais nesse dia. Tá tudo lá na revista anterior, mas agora vai sair na nova. Lindo Vamos demais. mais uma. E aqui fiz besteira, ó. Que eu fiz tudo meio às pressas e eu estava aí chorando de saudade da Rani. No final eu fiz besteira, mas depois eu vou consertar. Aqui, mas dá para perceber na esquerda um cachorro, né, bem bonito, no vapor também. É demais, né? Ó, sabe? Demais. Não dá para negar, Contra né? fato não tem argumento, né, Soninha? Contra Com fato não tem certeza. argumento. Vamos mais uma. Esse é aquele bebezinho que apareceu na foto anterior que eu descuidei e ficou lá duplicado. E a outra coisa assim, bem importante para a gente falar é que os cachorros e os gatos, assim como nós, a gente tem visto isso exaustivamente nas transimagens, rejuvenescem, para nossa alegria, é claro, né? Então, pelo menos tem que ter uma boa vantagem, né, Cris? De a gente ir para lá, né? Vão parecer menininhas lá. E os cachorros também, né? Então, é normal. Então, vamos mais uma? Vamos mais uma, Mico? Aqui. Então, agora vou mostrar alguns casos anteriores da Rani. Essa é a minha Raninha quando ela chegou para mim, com 2 meses. A Cleusa, uma amiga minha, que me deu a Rani. E para mim, acho que foi o maior presente da minha vida. Vamos lá. Não tem preço, né, Soninha? É tanto amor envolvido na causa, né? Não, nem me fala. Ó, aqui eu fiz algumas retrospectivas da Raninha. Ela faleceu com 14 anos. Vamos mais uma aqui, apresentando aqui a Rani, para vocês verem como ela é, para vocês verem como que ela apareceu há 2 dias atrás. Então, ela é assim, com essa orelhinha meio assim, pezinha, esse focinho bege claro. Só faltava falar o português, porque ela falava. O cachorro fala com o olhar, fala com atitude, né? Maravilhoso. Nossa, nem me fala. Vamos mais uma? Então, essa foi uma das primeiras aparições. Eu estava com um plástico bolha atrás de mim e estava lá, nem sei falando o que com quem, e ela apareceu atrás. Observa que ela apareceu bem bebê. Então, ela já estava sob a tutela, né, do Dr. Haldive, e ela já tinha se recomposto, né? Ela partiu com problemas de respiração e tudo, e idosinha, né, 14 anos,
e já estava ceguinha, para meu desespero. Olha, Cris, se eu te falar o que eu gastei com essa cachorra, ninguém acredita. Ah, eu sei, eu sei. Acredita, né? Olha, ela Acredito. fez acupuntura, fez exame de vista para avaliar o A gente quanto que ela gasta via. mesmo. Ó, você imagina isso tudo para cachorro, como era o negócio, né? Mas, infelizmente, não deu para É um filho, vira recuperar a filho, né? visão. O animal vira filho, né? O animal vira filho para a gente. Para quem Nossa, nem gosta, fala. realmente é um filho. Não tem diferença. Bom, vamos E a mais gente uma sempre. aqui. Então, Ah, ela, quando ela bebê. era bebê, quando eu recebi ela, Ai, que bebê. aqui mais uma, depois dela já crescendo, ela tinha os olhos bem cor de mel, né? Era muito, muito linda. Ai, que linda. Sempre eu reparo na orelhinha, assim, que é como exatamente ela vai aparecer na transimagem nova. Então, mais uma. Aqui já ela envelhecendo. Então, é interessante notar como Bonitinha. a diferença dela, digamos, já com idade, e depois ela recomposta agora, né? Então, vamos mais uma. Então, e nossa, que eu já li, já chorei, eu não quero ler de Ah, que novo, lindo. minha homenagem para ela. Vamos mais Ai, uma. que lindo. Agora ela É até voltou. emocionante, né? Porque ai, a gente se apega tanto, é tão querido eles, né? Nossa, nem me fala. Você já teve não sei quantos, né, Cris? Eu E já. você Eles tem, vão né, embora e cães levam um e... pedaço. Eu tenho um monte aqui. Eles vão embora e levam um pedaço de mim junto. Daqui a pouco eu só tô virando um quebra-cabeça de. Tá faltando um pedaço de mim, vários pedacinhos. Com Mas certeza. também tem um Então, pedacinho. Olha aí, olha. olha, essa é a Para, nova desse mês. Olha o detalhe das orelhinhas. Quando eu olhei, falei, gente, é a minha Honey. é demais. E você viu que ela tá bonitona. Agora Tá ela bem, tem né? como se fosse 2, 3 anos de idade. Já não é mais É, bebê, mas não, também não está mais idosinha, né? ah, que Então, lindo, eu viu? fiz mais umas outras imagens. Mico, roda para nós. Veja como ela está bem recomposta. Aqui ela já tinha seus 12, 13 aninhos e já estava ceguinha. Então, observa como na transimagem ela está, né, muito mais bonitinha, né, Muito mais muito recomposta. mais jovenzinha, né? Mais jovem, Que linda, né? Vamos mais uma. Mas aí, olha, sempre com a orelhinha, ó, comparando com a E transimagem. narizinho muito, muito, muito também assim, saliente, igual tá na foto, né? Que pegou a Exato. Transimar. Vamos mais uma. Essa é a última, Ai, que vai agora, eu vou montar agora por mais animais e tal, e fazer uma revista nova só porque a Rani apareceu. Porque acho importante a gente falar desse assunto, né, dos animais. sem dúvida, sem dúvida, até porque são seres que eles precisam ter todo o respeito e consideração de todo ser humano, né? Porque quem falou que a vida de um ser humano vale mais do que a vida de um animal? Eu não consigo entender isso, Sonia. Não, olha, Não existe, realmente, né? fora o que eles ensinam para a gente, né? Nossa, eles ensinam o amor incondicional, que é uma coisa que o ser humano ainda tem muito a aprender, né? Nossa, olha, e cada vez que a gente vê as notícias, a gente fala, meu Deus do céu, parece que cada dia está mais longe, né? Quando a gente deveria estar avançando, parece que o ser humano, de uma forma geral, está, sabe, evoluindo, né? E eu fico Não. aqui chorando por causa da Rani. Mas era uma Na verdade, paixão, na né? verdade, na verdade, Soninha, é como disse o Deepak Sankara, aí, que é um rabino, ele disse assim, que enquanto a humanidade tratar os animais da forma que é tratado, nós estaríamos amarrados aí numa roda kármica Com certeza, de eu acho muita que nós dor, temos. porque Olha, isso, menina, porque eu fujo dos assuntos. Às vezes, amigas minhas, assim como você, que são protetoras e tal, me mandavam vídeos. Eu falava, não manda, pelo amor de Deus, eu não gosto senão de ver. a semana vai para o brejo, entendeu? Nossa, eu fico arrasada do que o Eu ser não tenho humano é dó, eu capaz. não tenho dó de quem maltrata animal, não. Se eu ver algum maltrato, alguma coisa, eu denuncio mesmo, vou atrás, porque eu acho assim que o mínimo respeitar é o mínimo que a pessoa tem que fazer, é o mínimo. Com Você não certeza. precisa gostar, a pessoa não precisa gostar de animal, mas ela não pode de forma nenhuma maltratar, entendeu? Eu acho Ah, que é um não. absurdo, porque fala-se É, tanto de humanidade, né? Mas o ser humano tem que começar a ser humano, né? claro, sabe, as pessoas.
não chegam a perceber a grandeza deles, inclusive tem um palestrante que de vez em quando eu assisto aí na internet, que é o Laércio Fonseca, que ele diz o seguinte, segundo informações que ele tem por vias de visões e mediúnicas e tal, que o nosso planeta originalmente era de animais. E, de fato, na pré-história eram só animais, né? E, a partir de um determinado momento, houve lá uma combinação em que começou-se a permitir a encarnação adaptando de espíritos humanos, que, por acaso, somos nós. Então, digamos, a gente ainda por cima está no ambiente deles, que originalmente era deles, e a gente ainda destrói e ainda desrespeita. Quer dizer, é demais. Então, na verdade, uma pessoa, o que ela faz para um animal, ela só não faz para um ser humano porque ela sabe que tem leis, né? A lei, a gente tem a obrigação de fazer hoje e sempre fazer com que a lei, que hoje está tendo uma abertura, fazer a lei a favor dos animais se cumprir. A gente não tem que ter dó, sabe? Porque as pessoas, mas é um animal. Não, não é um animal. É um ser que tem sofrimento e tem que ser resgatado, sim. E a gente tem que estar disposto a fazer isso, né? E outra coisa também, a gente sabe também, até pelo espiritismo e tudo, que os animais, eles têm a caminhada deles de evolução. Então, o que a gente faz, na verdade, digamos, prejudicar uma evolução que não é certo. É como se a gente estivesse prejudicando a um ser humano que também tem a sua evolução, né? Então, mas a gente tem a esperança, né, Cris, que... Estou vendo aqui a Nícia. Está contando aqui que quando a Bia, né, a filha dela, faleceu, a moça que estava em casa tomando conta da cachorrinha, que era da Bia, que a cachorrinha começou a chorar. Oh, meu Deus, eu não posso ler essas coisas porque eu já fico passada aqui. Bom, mas assim, eu sei que Soninha semana que vem vai ter que mostrar um vídeo, pessoal, que ela ficou devendo hoje, porque é claro que esse assunto que ela trouxe é maravilhoso também, né? Mas ela estava fazendo uma filmagem e ela colocou a foto de uma pessoa que já havia falecido no laboratório. E ela está jogando o vapor e, de repente, é incrível, eu vi. A pessoa da foto pisca o olho e move a cabeça. Gente, isso é tecnologia que esses caras utilizam para fazer esse tipo de evento, né? Isso significa realmente que existe uma multidimensionalidade que está sendo acessada nesse tempo, neste momento, por esse trabalho de Sônia Rinaldi. Deles, né, Cris? O meu amigão, o doutor Aldir aí. Você representa esse trabalho na Terra, você é o epicentro consciencial desse trabalho. E a gente tem que ter esse reconhecimento de que alguém veio lá de cima, reencarnou na Terra, para fazer esse trabalho e assumir esse trabalho até os dias de hoje, gente. E pergunta para mim, quantas pessoas fazem esse trabalho que o senhor faz, buscando a comprovação científica disso? Cris, não abusa, porque hoje eu já estou meio chorando por causa da Rani. Você vem ainda falando desse negócio, eu tenho muito orgulho de falar isso, sabe por quê, pessoal? Porque esta é Sônia Rinaldi, né? Essa pessoa que se dispõe a trazer a comprovação da vida após morte e da pluralidade dos mundos habitados, que muda para muita gente, vai mudar para o planeta inteiro daqui a pouco o conceito de vida aqui nesse planeta. Eu tenho certeza. É uma questão de tempo, Soninha. Você pode ter certeza. Mas a senhora está escrevendo uma história. E eu fico muito feliz por estar fazendo parte dessa trajetória. Dessa história. Esse ser maravilhoso. Gratidão, Soninha. Gratidão. Imagina. Olha, gente, pessoal. Pela paciência. Até quinta. Temos mais Sônia Rinaldi. Um beijo para a Rani aí, que está indo junto com o Soninha, tenho certeza disso. Um beijo para a Sônia Rinaldi, para todo o pessoal do IPAT que participou com a gente. Para quem não assistiu, para quem vai assistir, beijo no coração e até a próxima quinta-feira, esse centro consciencial chamado Sônia Rinaldi. Gratidão, Soninha! www.org, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão. Tchau, Soninha. Tchau.